Rodrigo Orengo, muito bom dia para você. Muito bom dia. 4 vezes bom dia para você, Rodrigo Orengo. Parabéns, foi merecido aí pros gremistas, né? O Colorado tem que reconhecer, não tem jeito não. Eu nem ia falar nada, mas eu confesso que foi um pedido de ouvinte. Hoje pela manhã era 4h30 da manhã. Foi 4h30 da manhã, o nosso ouvinte Bruno mandou uma mensagem para mim dizendo assim, por favor, né, dá uma zoadinha no Orengo hoje, merece. Orengo, ela tá desde Essa o começo é a famosa flauta. Ela tá desde o começo do jornal aguardando ansiosamente aqui a sua participação. Esse momento. Só pra né? isso. É. Só Corneta. pra isso. Faz parte. 4 Olha aí, vezes. Ó. Tá certo. Isso mesmo, ainda bem, que lindo. É um dos hinos mais bonitos do país, fala sério, né? Não, realmente é bonito. Não, é bonito. Lupicínio, né, gente? É outra bonito. história. É outra história. Mas, Orengo, vamos falar, tá ok. Eu sei, a gente tem que falar de política. Tudo bem, depois a gente fala mais de Grêmio. Vamos falar de política, Rodrigo Orengo. Tá dando o que falar e vai continuar dando o que falar na CPI, a ida do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao passeio motociclístico no Rio de Janeiro. Irritou integrantes da CPI, a gente chegou a falar rapidamente aqui mais cedo sobre isso, e aí há essa possibilidade de convocação do ex-ministro mais uma vez para a CPI, né, Orengo? E agora já há a maioria, viu, Sheila? Porque realmente os senadores estão muito irritados aqui em relação à postura do ex-ministro Eduardo Pazuello, porque na CPI ele disse ali claramente aos parlamentares que tinha errado naquela história lá de Manaus, né, da ida ao shopping, por exemplo, né? A história de ele estar sem máscara, né? Então ele realmente defendeu as medidas sanitárias e agora foi lá a manifestação. Ele estava sem máscara ao lado ali, em aglomeração, né? Falou, inclusive, o que causou irritação no meio militar. Hoje vai ter, inclusive, uma discussão importante aqui em Brasília para decidir se ele vai ser advertido, até para evitar um precedente aberto, porque militares da ativa não podem participar de atividades, atos políticos sem autorização do Exército. Há uma pressão muito grande para que ele vá para a reserva, antecipe a ida dele à reserva para preservar a instituição no momento que ele é alvo da CPI. Então tudo isso está em discussão. Agora, é claro que a discussão sobre a volta dele para a CPI vai muito além aí dessa manifestação que ele esteve presente no Rio de Janeiro, né? Então já tinha aqui um pedido, um requerimento apresentado pelo senador Alessandro Vieira para discutir sobre as contradições, né? O que ele disse lá na CPI, tem documentos, tem falas públicas, de outras autoridades que de alguma forma colocam a posição dele, da CPI, contra a parede. Então é isso que os parlamentares querem fazer. Agora, Sheila, muita gente pergunta aqui em Brasília, mas aí, ele vai voltar para a CPI e vai repetir o mesmo que falou? Então realmente é producente, né? Vai ter uma diferença ele voltar para mais uma longa sessão, mas é claro que tem interesses políticos aí por trás, porque a CPI também se move pela pauta política, né? Agora, o desafio da CPI é, além desses depoimentos, é conseguir realmente instrumentos, documentos, né, detalhes que possam embasar um relatório final, né? E antes do relatório final vai ter um parcial ainda já apontando responsabilidades. Aí claro que Eduardo Pazuello estará nesse relatório, né? Mas essa é uma semana também importante, porque teremos mais depoimentos. Amanhã já tem a Mayra Pinheiro, que é secretária do Ministério da Saúde, responsável inclusive pelo programa aí do chamado tratamento precoce, fez comitivas, lá liderou comitivas a regiões do país para defender medicamentos como a cloroquina. Então amanhã ela fala aqui aos senadores e vai ter aquele direito de permanecer calada. Ela conseguiu no Supremo por um período de tempo, ali de dezembro a janeiro, é um período que ela é investigada. Então nesse momento ali, se foi perguntada sobre esse período, ela vai poder ficar calada. Sobre outros períodos, ela é obrigada a responder aqui aos senadores. Orengo, uma dúvida, mais uma com relação à manifestação do fim de semana. O presidente da República participou, né, no Rio de Janeiro, ao lado do ex-ministro da Saúde. Mas na semana passada, o próprio presidente falou sobre sintomas da Covid-19 que ele apresentou. Em alguns momentos ali da manifestação, foi possível notar que ele estava apresentando tosse, né? Já existe alguma informação confirmada, oficial, por parte do Palácio do Planalto ou de alguma outra assessoria do presidente sobre teste de coronavírus que ele tenha feito, algo que tenha sido divulgado nesse sentido ou não?
Por enquanto não, viu, Carla? Nada oficial, o presidente realmente comentou sobre esse assunto, né? Mas não há nada oficial e agora ele está em viagem internacional. Agora, existe uma pressão aqui, de ministros inclusive, para que o presidente ele se vacine até em função aí da chegada de variantes, né? Acabou indo a público aquela reunião de ministros, quando o ministro Ramos disse que tinha tomado vacina, não tinha inclusive colocado aí para a imprensa, mas tinha tomado vacina num shopping aqui de Brasília, né? Seguindo ali a idade, a faixa etária, o presidente já pode se vacinar aqui em Brasília. Inclusive o governador de Brasília, Ibanez Rocha, já se vacinou, ele tem comorbidade, chegou à faixa dele e ele se vacinou. Então há uma pressão aqui de ministros que querem o presidente com, claro, com saúde, né? E foi isso que o ministro Ramos falou, tem que seguir a ciência naquela reunião. Então há uma pressão que o presidente se vacine, mas ele tem dito, olha, eu só vou me vacinar quando o último brasileiro tomar a vacina, porque ele tem aquele entendimento que ele já foi infectado, enfim. Mas por enquanto sem novidades aqui nessa área em Brasília. É mesmo, é importante lembrar, né, dessa agenda internacional do presidente da República, viajou para Quito, no Equador, para essa posse do presidente. Quando é que ele volta? Volta hoje mesmo? A gente vai até acompanhar a agenda dele aqui para saber exatamente a data do retorno, mas essa é uma semana importante aí, né, até para a área política do governo, né, para avaliar as repercussões aqui da CPI da pandemia, né? A gente sabe que quando tem depoimento, né, o presidente, apesar de não ficar acompanhando, é brifado, né? Tem a área política do governo que acompanha, né? Então todo mundo de olho aqui nessas reações. Ai, Orengo, desculpa de fazer essas coisas, perguntar para ele sobre a agenda do presidente de surpresa, assim, ainda não tem, né? Nem tem informação, eu entrei aqui na agenda do presidente. Volta hoje mesmo? O Sandro Badoró confirmou. Volta hoje mesmo. Desculpa, tá, Orengo? Faz parte. Então, nem sempre a gente tem de cabeça, né? Mas esse tipo de pegadinha a gente não pode ficar fazendo assim, deliberadamente. Mas o que a gente faz deliberadamente toda segunda-feira é... A Cozinha Maravilhosa de Rodrigo Orengo. E hoje apresentando... Sabe que o desafio era fazer um prato vegetariano, aí saiu aquela cesta de parmesão, né? Ficou bacana, ficou bonita. Bonita. E muita gente estava perguntando, mas isso aí é prato principal ou é entrada, né? Pode servir como os dois, né? Mas a maioria achou que era a entrada mesmo, uma entradinha. Muita gente uma entradinha Sheila. Legal, pois é. Tá aí, ó, uma cestinha de parmesão, e é o fácil, drink? Só botar. O drink é um Sex on the Beach aí, ó, que é bem tradicional, fino, né? Pois é. Olha a apresentação. Tá ali, Maravilhoso. Ficou linda essa Olha cestinha de parmesão. Explica pra gente como é que você... Ficou muita gente curiosa, assim, pra comer isso como um petisco. Pois é. E depois, e depois jantar viu? pra valer. Depois ir pro churrasco. Papum, é só colocar numa frigideira antiaderente com queijo ralado. Legal ralar na hora o queijo, mas vale aquele de pacotinho também, o parmesão. E aí ele vai se formando ali, né? Cria ali uma forma, e quando ele ficar derretido, tem que tirar rapidinho da frigideira e colocar ou num copo ou num bowl, né, para fazer um formato bacana, né, cuidar para não se queimar, tal. E fica essa cestinha legal. Ó. Daí a gente colocou uma mussarela de búfala, aí um tomatinho confitado, ficou legal. E um pesto feito na hora, aí que também faz toda a diferença, né? Nossa, Que ficou bacana. Tá bonito. Ficou muito bonito. Como eu disse na sexta, eu comeria uns 8 desses. Comendo, bebendo, comendo, nem percebe. Orengo, Quando agora espera o o jantar. drink foi você que fez também? Também, A gente podia né? fazer uma semana drinks, né? Olha aí, ó, viu? Aí, ó. Dá pra fazer. Aí, ó. Esse aí também não tem muito mistério, viu? É só suco de laranja, vodka Controle. e também o xarope granadine aí, que Olha. dá esse colorido bacana. Mas aí a Arrasou. competição vai ser acirrada com o Fábio, viu? O Fábio faz drinks também? Maravilha. Olha, bartender. Aí, ó, lançado o desafio. Lançado o desafio. Gostamos. Gostamos. Pronto, já tá definido fechado. então esse fim de semana. Vai harmonizar a comida com o drink. Ótimo. Orengo, bom Combinado. trabalho, viu? Valeu, até mais. Beijo, até mais tarde.